Então, finalmente chegamos à nossa 13ª aula, que será a nossa última aula, porque, eh, vocês vão assistir essa aula assincronamente, hum, na semana do dia 8, 9 de maio, né, e no dia 11 de maio a gente vai ter a nossa última aula síncrona, para tirar as dúvidas dessa aula de hoje e também fazer um balanço do curso, tirar umas ideias gerais e consolidar algumas ideias para o resto do curso, que vocês agora vão passar a estudar a história contemporânea, né? No próximo semestre. Então, essa aula vai ser importante, essa última aula vai ser importante por causa disso. E por que dia 11 é a última aula? A última aula seria, pelo calendário, dia 18 de maio, né? Mas no dia 18 de maio eu vou estar num congresso sobre Inquisição, então não vou poder dar essa aula. Portanto, e também não adianta gravar uma aula e depois a gente não conversar sobre ela, né? Mas, de maneira bastante autoelogiável, eu vou fazer um autoelogio agora, a gente conseguiu, nesse semestre, com essas 13 aulas e todos os nossos encontros associados a cada uma delas, cumprir de uma maneira digna o nosso programa, né? É claro que a gente podia ter aprofundado muito mais coisas, se a gente tivesse o nosso curso regulamentar, teríamos feito isso, mas dentro dos limites dessa modalidade de ensino remoto que a gente está fazendo e que eu espero seja o último semestre, que no semestre que vem, que vai começar em junho, né, a gente possa voltar a se encontrar, né, talvez não mais vocês especificamente, a não ser, claro, se vocês quiserem fazer o curso de paleografia, eu vou estar oferecendo o curso no próximo semestre, né? Agora, de outra forma, em outra disciplina eletiva, talvez a gente se esbarra ainda nesse processo de formação de vocês. Mas, fora isso, eu, em geral, dou aula só de moderna e moderna 1, moderna 2 e paleografia e sempre algumas eletivas que têm a ver com essa temática, essa temporalidade de história moderna, né? Portanto, seria a nossa despedida no dia 11 de maio. E aí a gente vai conversar um pouco sobre a aula de hoje, né? Que é sobre o iluminismo e despotismo esclarecido. Como eu já disse para vocês, normalmente, num curso normal, em que eu fico trabalhando com mais profundidade as questões conceituais que a gente apresentou aqui muito brevemente, né? Muitas vezes eu não consigo chegar a essa aula. É muito comum, inclusive, eu já tenho um trato que, em geral, quem dá contemporânea 1 é a professora Ana Carolina, e eu já tenho um trato com ela. Quando ela dá contemporânea 1, ela já sabe que tem que embutir o iluminismo e o despotismo esclarecido nas aulas dela, porque ela que vai, em contemporânea 1, estudar a Revolução Francesa. E quando ela estuda a Revolução Francesa, ela precisa muito desses dois conceitos, né? E aí eu falo, não deu. E ela vai e completa a conversa com vocês. Ou qualquer outro professor que dá Contemporânea 1. Eu sempre aviso, tento descobrir quem vai ser o próximo professor de Contemporânea 1 e já explico para ele que precisa dessa, dessa conversa, né? De algumas aulas, uma ou duas aulas, para deixar vocês antenados já na discussão que vai se desenvolver com a Revolução Francesa, né? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, mas ainda não é o momento da Revolução Francesa. Vocês devem ter notado que o nosso curso ele ficou muito mais centrado no século XVII. E a ideia é essa mesmo, né? O Moderna 1 ser um curso que fala dos séculos XV e XVI, às vezes também por causa de dívidas, né? O pessoal de medieval, Ana Paula
Lopes às vezes não dá conta da crise, né? E nem ela é a favor desse conceito de crise do feudalismo. Então, eu, em geral, começo o curso de Moderna 1 dali, desse fenômeno, que os medievalistas têm se colocado contra, mas que eu acho que ajuda muito a gente entender a história moderna. Então, como eu sou uma defensora da cronologia da história moderna, o meu curso faz questão de ter essa temática. Então, na verdade, a gente estuda, quando estudam comigo, é claro, um pouquinho do século XIV, a crise, né, do século XIV, do século XV e do século XVI. E a gente deixa o século XVII todinho para a Moderna 2. Por quê? Primeiro porque tem vários assuntos em Moderna 2 e no século XVII que as pessoas estudam pouco. Vocês devem ter visto, né? Devem ter notado isso. Apesar da gente ter passado com uma certa rapidez por vários temas, vocês devem ter notado que a gente estudou coisas que vocês nunca estudaram no tempo da formação de vocês, né? Básica. Como, por exemplo, a fronda, né? A gente tem que fazer uma discussão pesada sobre a questão de vários conceitos, né? Como vocês também já notaram ao longo do curso. Conceitos de absolutismo, conceitos de revolução e revoluções, uma série de conceitos que a gente visitou e fez com que vocês refletissem sobre vários momentos históricos e sempre nessa temporalidade do século XVII, vazando um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas sempre com um foco bem forte, né, no século XVII. A gente falou da crise do século XVII, que também é pouco estudada. A gente discutiu questões que normalmente a gente fala um pouco em história do Brasil, como foi a restauração portuguesa, mas dentro de uma ótica da história moderna, né? Então, na verdade, é um curso bastante rico de várias discussões e que, numa modalidade presencial, a gente teria provavelmente aprofundado mais, mas eu acho que, pelo formato que a gente tem e os nossos obstáculos, foi um curso digno, né? E hoje, então, a gente, terminando o curso, a gente vai dar uma extrapolada e vai justamente deixar o século XVII para trás e entrar no século XVIII, né? Mas veja, no século XVIII ainda muito tributário da realidade do século XVII, como a gente vai ver, com algumas novidades que vão permear as transformações da segunda metade do século XVIII, que vocês vão estudar em Contemporânea 1 e também em América. Vocês vão estudar, por exemplo, a Revolução Americana, a Independência dos Estados Unidos, né? São sinônimas essas expressões. Vocês vão estudar a Revolução Francesa, vocês vão estudar a Revolução Industrial, então, que já é século XVIII, século XIX, já é essa temporalidade já transitória. Então, muito do que vocês vão estudar, a gente falou de uma maneira indireta, inclusive porque muitas coisas que foram elaboradas sobre o século XVI e o século XVII surgiram justamente dessa nova ordem mundial, dessa nova ordem de entender as coisas, que é o pensamento liberal, né? O liberalismo ou o pensamento liberal do século XIX. Então, muito do nosso discurso aqui ele tem a ver com essa construção desses vitoriosos, né, no processo de transformação do final do século XVIII para o século XIX. Né? Então, a gente fica aqui no Iluminismo e Despotismo Esclarecido, tentando mostrar para vocês como é que esse início do século XVIII tem algumas características específicas interessantes e que já apontam para determinadas transformações, mas que ainda não consolidam essas transformações, isso só vai ser feito mais tarde. Mas a gente precisa visitar um pouco esses dois conceitos, que aliás são dois conceitos, também eles, como todo o nosso curso, não vai ser essa última aula que vocês vão escapar de uma discussão conceitual. A gente vai ter que pensar um pouco sobre o que é esse conceito iluminismo
e o que é o conceito despotismo esclarecido, tá bem? Então vamos lá começar a nossa pequena aventura. Bem, a definição de iluminismo ou ilustração, e a palavra ilustração em geral é mais adequada a ser usada, né? Ela é mais cuidadosa com esse momento histórico, mas, por outro lado, a palavra iluminismo, o conceito de iluminismo, é muito mais difundido no ensino médio e no ensino básico, né? Então, mais uma vez, aquela questão que a gente já falou mais uma vez. Tem uma fórmula que se fundou no século XVIII, XIX, aqui um pouquinho antes do século XIX, século XVIII, né? Mas isso vai ser difundido no livro didático, nos livros didáticos de uma maneira geral, e isso forma o que a gente chama de saber escolar, né? Essa ideia. Todo mundo, quando a gente fala iluminismo, já tem mais ou menos, se passou por uma escola, se teve alguma aula de história desse período, vai ter uma noção básica do que a gente está falando, né? Vai pensar em filósofos, por exemplo, né? Isso, então, agora, por que a palavra iluminismo traria algum desconforto, né? Quem chama atenção para isso é o professor Francisco Falcon, né? Ele acha que a palavra iluminismo ela pode ser confundida com um movimento que existiu no século XV, XVI, mais no século XVI, que eram os alumbrados, ou os iluminados, traduzindo, né, para o português, do espanhol para o português. Esse movimento é um movimento extremamente místico, né? As pessoas que faziam parte dessa tendência de entender como é que se devia fazer a demonstração de religiosidade cristã, né? Eram mal vistas pela Inquisição, né? Muitos deles foram presos e perseguidos e condenados. Alguns alumbrados não foram condenados, mas ficaram na alça, né, de mira dos inquisidores. Por exemplo, uma pessoa que foi muito limite nessa situação, ele quase foi condenada, mas que depois se transformou numa santa, é a famosa Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa, ela tinha experiências místicas fortíssimas, né? Especialmente quando ela fazia comunhão, né? E, e conversava com Cristo e era uma coisa muito impressionante, né? E durante muito tempo a Inquisição ficou de olho nela. Ela teve uma espécie de orientador espiritual que orientava, mas também vigiava, né? Mas depois, com o tempo, percebeu-se que não era um embuste, né? Porque era essa a grande preocupação da Inquisição em relação aos alumbrados, né? Que fossem embusteiros, que fossem pessoas com pactos demoníacos que demonstravam delírios. Então, havia uma suspeita, né, muito grande para essas demonstrações. Mas no caso da Teresa d'Ávila, não. Ela conseguiu convencer a sinceridade das experiências místicas dela e, inclusive, se transformou, portanto, em santa. Né? Por isso que eu estou chamando ela de Santa Teresa d'Ávila. Né? Mas, para o Falcon, então, usar o termo iluminismo é perigoso porque a pessoa pode fazer uma confusão com esses alumbrados, com esses iluminados. Aí eu acho que o professor Falcon exagera um pouco na preocupação, né? Porque eu aposto para vocês, eu dou minha carinha a tapa, como talvez tenha sido a primeira vez na vida de vocês que vocês ouviram esse termo, alumbrados ou iluminados, referentes a esse movimento místico do século XVI, né? Se eu estiver errada na aula do dia 11, vocês podem cuspir na minha cara virtualmente, é claro. Porque eu acho que essa confusão não é possível, porque
as pessoas não conhecem essa outra coisa, né? De qualquer forma, é o conceito que você vai ver a academia adotar mais, né? A academia vai procurar, então, usar mais a palavra ilustração, né? Mas vamos explicar isso melhor, explicando um pouco também a trajetória do que é o iluminismo. O iluminismo é um movimento intelectual europeu do século XVIII, né? Reuniu uma série de pensadores, filósofos, e a gente vai falar de alguns aqui no próximo slide, só para vocês ficarem cientes, né? O conceito de iluminismo, ele varia, ele é tem origem numa definição criada por um filósofo do século XVIII, do final do século XVIII, em 1784, o Immanuel Kant. O Kant, vai olhar para essa série de reflexões feitas no século XVIII, vai dizer que é a época do esclarecimento. E essa palavra em alemão, que eu não sei falar, né, Aufklärung, mas eu não sei se é assim que se fala, eu não sei alemão. Mas esse conceito, então, que a tradução é esclarecimento, né, foi muito associada a essa ideia do iluminismo, ou seja, a ideia de que traz luz, traz entendimento, ilumina a mente, né, ilumina as ideias dos indivíduos, cultiva o saber, né, sai da ignorância e das trevas. É essa ideia que o Kant está defendendo para esses homens, esses filósofos do século XVIII, né? Para o Falcon, essa metáfora das luzes, ela é assumida, né, por isso que a gente está falando, né, em oposição às trevas, das superstições, dos erros, da ignorância que existiriam nos séculos anteriores ao século XVIII, né? É claro que isso tudo é preocupante e perigoso, né? Como a gente sabe, para ele, Falcon, isso tudo pode confundir com a questão dos alumbrados, né, que são extremamente místicos, supersticiosos. E então, por isso que ele sugere o uso do termo ilustração. Aí vocês vão me perguntar, professor, o que eu devo fazer? Ilustração ou iluminismo? Você não precisa escolher necessariamente. Você pode apresentar aos seus alunos as duas coisas, né? O seu manual, o manual do aluno deve estar definido de alguma forma, provavelmente como iluminismo, mas você fala que existe outra forma de se referir a ele, e não há nenhum problema de se fazer isso, né? O Pocock, que é um outro historiador, ele vai dizer que a palavra ilustração ela é melhor de ser empregada, né? Porque ela tem várias maneiras, né, de serem usadas, né? E para ele, isso também demonstra uma forma tardia do humanismo, ou seja, para o Pocock, há uma ligação muito estreita entre o pensamento ilustrado do século XVIII e aquele movimento do século XVI, do Renascimento, né? Tem uma preocupação com os costumes sociais, com as elites eruditas, elas trabalham a ideia, né, de secularidade, ou seja, de separação da religião da política, né? Tem um contexto de modernização. Tudo isso, segundo o Pocock, tem que ser levado em conta, né? É interessante que tem uma historiadora que chama Agnes Heller, que ela escreveu um livro que é O Homem do Renascimento, e ela fala uma coisa muito interessante que lembra um pouco isso que o Pocock está falando. Tudo bem, a gente pode ver uma relação entre o humanismo renascentista e o humanismo do século XVIII, esse humanismo tardio que o Pocock está se referindo,
Mas ela lembra uma coisa curiosa. Ela fala uma coisa, ela usa uma imagem muito legal. Ela fala assim: o homem do Renascimento, ele ainda teme Deus, né? Então, por exemplo, quando o Galileu ou o Leonardo da Vinci ou qualquer outro pensador do século XVI tentou se aproximar de questões empíricas muito fortes, né? Eles ainda tinham medo, né, de estarem fazendo a coisa contra a vontade de Deus. Por exemplo, quando Leonardo da Vinci roubava cadáveres e dissecava os cadáveres para ver as características dos feixes de músculos que depois ele usava para poder fazer as pinturas e a escultura dele, né? Ele tinha consciência de que estava fazendo a coisa errada, né? Não, em nome do conhecimento, da curiosidade, ele corria esse risco, né? Os homens do século XVIII já não têm mais esse temor. Essa que é a questão que a Agnes Helles ressalta, né? Então, por que esse homem do século XVIII não tem mais esse temor? Justamente porque ele entendeu que uma coisa é a religião, outra coisa é a ciência e a política. Portanto, ele começou a separar uma coisa da outra, né? E essa separação dá a ele condições de pensar a ciência como algo separado. Isso tem muito a ver com a aula que a gente deu sobre a Revolução Científica, se a gente parar para pensar, né? Porque lá na Revolução Científica a gente viu que os pensadores, os cientistas que estavam desenvolvendo uma série de ideias, eles estavam percebendo que a natureza tinha sua própria lógica, né? E isso vai ser levado à potência no século XVIII pelos pensadores ilustrados, ou do iluminismo, como vocês queiram falar, né? Uma outra coisa que é muito importante, que é essa que o Rouanet fala, que vai ser muito útil para a gente falar depois do despotismo esclarecido, né? Para o Rouanet, e eu acho que isso é essencial para a gente entender também os dias de hoje, né? a, a, o iluminismo ele teria uma tendência transepocal, ou seja, na verdade, o iluminismo ele não começou no século XVIII, nem terminou no século XVIII, né? Ou seja, ele é tributário dessa revolução científica do século XVII, ele tem ligações lá com o humanismo do Renascimento. Então a gente pode pensar a ilustração e o iluminismo como algo que tem uns caudais formadores mais anteriores, né? E também é verdade, segundo Rouanet, que o iluminismo ele não termina no século XVIII. Aliás, o iluminismo, em certo sentido, segundo ele, consolida o que nós entendemos hoje como mundo, né? Inclusive, é muito impressionante na cabeça da gente, a gente se formou dentro dessa lógica do iluminismo, especialmente na lógica da evolução, de que a humanidade caminha para cada vez ser melhor, né? Essa percepção otimista e humanista do iluminismo, ela é tão fortemente colocada para cada um de nós que nos deixa muito perplexos toda vez que a gente se depara com coisas que demonstram justamente o contrário, né? Então, por exemplo, nessa época da nossa peste particular aqui da Covid, né? Foi muito desconcertante perceber como que há uma quantidade enorme, estrondosa de pessoas que rejeitam a ciência, né? Que rejeitam a vacina, que rejeitam as explicações de caráter científico. É uma coisa que não bate com essa ideia que o iluminismo sempre vendeu para a gente, né? De que os homens iriam evoluir, que a gente está separando a ciência
da religião, que religião é uma coisa, ciência é outra, e de repente a gente está no século XXI, no qual a gente acharia que estaríamos então livres de muitos desses entraves, e no entanto, olha aí nós, de novo, com essa questão, né? Então, o iluminismo ele não termina no século XVIII, ele ainda está na cabeça da gente. Ele é um elemento essencial do pensamento ocidental, né? Ele é um elemento essencial da maneira preconceituosa que o Ocidente olha para o Oriente, por exemplo, né? A gente pode dizer que o iluminismo está aí nas fundações do que a gente chama de orientalismo do século XIX. O iluminismo está absolutamente associado a uma ideia de evolução que vai se desenvolver no século XIX na ciência, que vai prevalecer na ciência, especialmente na evolução biológica, né, do Darwin, mas isso em várias outras áreas vão se desenvolver. Então, na verdade, o iluminismo ele ainda está aí, né, dentro das nossas cabeças, no Ocidente, e isso que o Rouanet tá chamando de transepocal, ou seja, que o iluminismo ele não se esgota no século XVIII, né? E é importante sempre lembrar, como diz o Costa, né? O iluminismo é uma invenção, né? Uma invenção de intelectuais sobre intelectuais e para intelectuais. Um conceito criado por intelectuais do século XVIII, a gente está vendo lá, que foi o Kant, né, que vai começar com essa definição, né, e é mantido vivo por sucessivas gerações de intelectuais, que a gente pode dizer até hoje, né? Então, o iluminismo, a ilustração, o pensamento ilustrado, ou as linhas de força do pensamento ilustrado, melhor até, né, dizer isso assim, elas ainda vivem, né? Estão um pouco ameaçadas atualmente, com certeza, né? Eu mesma, que sempre fui uma super defensora dessa ideia, né, de que estamos caminhando para frente, não tenho tanta certeza hoje em dia dessa crença. Mas é importante a gente ter consciência de que, como tudo em história, como vocês estão vendo no curso que a gente fez, né? A história também é uma invenção dos homens, né? Então os homens são os responsáveis pela criação dos conceitos e o iluminismo, portanto, é um desses conceitos que são inventados. Inventado não quer dizer que seja mentira. Isso eu acho que já falei para vocês quando a gente estava discutindo a Revolução Científica, né? Invenção não quer dizer mentira. Invenção quer dizer que as coisas estavam acontecendo e num determinado momento, contemporâneo ou não, pode ser posterior também, algumas pessoas nomeiam aquele fenômeno, né? E ao nomear o fenômeno, elas estão inventando, entre aspas, né, esse fenômeno. Percebe? Então não é mentira. É porque geralmente quando a gente fala a palavra invenção parece uma mentira, mas não é, né? Invenção é como uma invenção científica, quando alguém inventa um avião, inventa a energia elétrica, a lâmpada elétrica. Isso é uma invenção nesse sentido, de que alguém foi lá e transformou uma coisa, uma série de leis da natureza, em uma coisa que serviu para a humanidade, né? Então, a invenção conceitual, ela também tem essa utilidade. É uma criação que serve de instrumento de análise do passado, né? Então, por isso que a gente está dizendo que o iluminismo é uma invenção. Agora vamos dar uma olhadinha em algumas figuras do iluminismo para a gente saber quem são essas pessoas. Aqui a gente tem alguns nomes muito interessantes para falar. A primeira coisa que vocês devem ter notado, que é uma coisa que está muito forte nos livros didáticos, mas que eu não elenquei no desenho que nós estamos fazendo sobre o iluminismo,
é que é muito comum nos livros didáticos dizerem que o iluminismo é um fenômeno francês. Não é verdade, né? Na verdade, o pontapé inicial da ilustração do iluminismo é dado por um inglês, o Locke, que vive no século XVII, que é muito impactado pela Revolução Gloriosa, né? Que, a partir da Revolução Gloriosa, vai defender uma ideia de liberalismo, né? Econômico, político, que vai ser a base de vários desses pensadores outros que vão beber nesse pensamento de Locke para pensar em suas próprias alterações, né? Então, é claro que a França é uma região super importante para o iluminismo, como a gente pode ver, temos inúmeros exemplos aqui disso, né? Mas não é certo a gente dizer que é um movimento francês propriamente, né? Ela tem uma força muito grande na França, mas as origens se encontram na Inglaterra, na Alemanha, como a gente viu, Kant também, né? Contribui para muitas reflexões, e outros tantos pensadores do século XVIII alemão, né? Mas os mais famosos, com certeza, são os franceses, né? E aí a gente tem alguns exemplos, só umas ideias gerais de que cada um defendeu, né? O Montesquieu, por exemplo, ele foi um defensor da ideia, foi ele não só defensor, como foi um construtor da ideia de que o poder, para você limitar o poder, você não pode consolidar nele todas as forças. Que é importante você ter 3 poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E esses 3 poderes, nenhum pode ser maior que o outro, né? Por quê? Porque eles devem se autorregular. Eles servem um para vigiar o outro. Por quê? Porque é muito fácil, um poder se sobrepor a outro, né? Então, para o Montesquieu, no Espírito das Leis, que é o livro que ele defende essa ideia, a ideia de uma democracia mais próxima, porque a democracia, todo mundo sabe, tem problemas, né? Mas ela é o melhor possível, né? Como já dizia Aristóteles. E esses caras vão beber muito lá na antiguidade para pensar suas coisas. E então, a maneira de controlar a possibilidade de abuso do poder, de envenenamento do poder, seria essa, né? Você tem um poder tripartite, 3 partes, dividido em 3 partes, e cada uma dessas partes não seria nenhuma maior que a outra, e todas elas vigiariam umas às outras para não haver abusos, né? Aliás, se vocês olharem com calma o que está acontecendo no Brasil hoje, vocês vão ver que a gente está vivendo uma crise justamente desse modelo, né? Infelizmente, o poder executivo ele está querendo prevalecer sobre os outros 2 poderes, né? Quando o Bolsonaro assinou o tal indulto, a graça para o tal do Daniel Silveira, ele está desqualificando o poder judiciário, né? E de forma contra a lei, porque sequer o processo tinha terminado. E quando ele fala, vocês vão ver que ele fala assim: eu tenho o direito de fazer isso, porque a Constituição me dá esse direito. A Constituição dá o direito dele da graça, é verdade, ou indulto, mas a Constituição limita também o tipo de desejo que a pessoa pode ter para fazer isso, né? Para fazer a graça ou o indulto, o chefe do Poder Executivo não pode ferir outras determinações da Constituição, né? E nem ferir um outro poder, né? Então, quando isso acontece, você tem uma crise estrutural do governo, da governação.
né? A gente está vivendo isso aí. Montesquieu não concordaria absolutamente com o que está acontecendo no Brasil, porque ele iria perceber facilmente que não está havendo equilíbrio entre os poderes, né? Nessa crise cotidiana que é uma coisa que chamam de governo, né? Mas que não. Na verdade, a gente está há mais de 3 anos só tendo uma crise em cima da outra, o que é absolutamente cansativo, né? Mas aí está, então, o primeiro a formular essa maneira de governar que a maior parte dos países do mundo que se dizem democráticos, né, defende, né, e aplica. Um outro personagem muito conhecido desse período é o Voltaire, né? O Voltaire ele tem vários livros, mas talvez os mais famosos sejam o Dicionário Filosófico. E o Voltaire é um dos caras que tinha muita coligação com a Inglaterra. Ele passou um tempo na Inglaterra e ele leu muito, né, o Locke e outros pensadores ingleses. E ele se deixou alimentar por uma série de reflexões, né? Ele era extremamente crítico, era um filósofo que foi íntimo de vários reis, de várias cortes, né, na Europa, e, e é dono de uma série de máximas e de críticas muito contundentes, né? O Diderot e D'Alembert também sempre aparecem juntos, porque eles são os organizadores da famosa enciclopédia, né? Que é essa ideia que o século XVIII consolida e que até hoje nós temos, né? De que a gente pode guardar todo o conhecimento num determinado lugar. No caso deles, seria na enciclopédia, né? Hoje em dia, os algoritmos estão fazendo isso, na verdade, né? Eles estão reproduzindo a ideia enciclopédica de guardar todo o conhecimento num instrumento que é o Google, por exemplo, né? Você faz qualquer pesquisa que você queira fazer, você vai no Google, é uma espécie de prótese mental, como diz o Ginsburg, né, muito sabiamente, e dali você tira as informações que consolidam o conhecimento, né? Então, isso também, mais uma vez, para a gente pensar naquela tal transepocal que o Rouanet está falando, né? Na verdade, essa ideia de conhecimento enciclopédico, essa capacidade de reunir todo o saber da humanidade, é uma ideia que foi iniciada lá aí no século XVIII, e esses dois foram os primeiros organizadores da enciclopédia, né? Deixei por último o Rousseau, porque o Rousseau ele é um cara meio limítrofe, né? Ele está ali, ele é um pensador ilustrado, com certeza, do iluminismo, mas ele é mais radical do que todos esses senhores que a gente apresentou aqui, do que Locke, do que Montesquieu, do que Diderot, do que D'Alembert, do que do Voltaire, né? Porque o Rousseau ele pensa uma questão muito avançada no livro Contrato Social, né? No livro Contrato Social, ele vai propor, ele vai, a partir da ideia, que já existia desde o século XVI, é claro, de que os homens estabelecem um contrato, né? E desse contrato se exerce o poder. O Thomas Hobbes, por exemplo, já dizia isso no século XVII, né? Claro que o Hobbes está pensando nesse contrato social por via de um rei absoluto, que vai ser o Leviatã, aquele que vai receber todos os poderes de todos os seus súditos e que, portanto, pode governar acima de todos, porque tem o poder de todos, né? O Rousseau não pensa assim. O Rousseau ele parte da ideia do contrato social, né, que há um acordo entre os homens e que, a partir desse acordo, se delega poder a alguém, né?
Mas a novidade do contrato social, do pensamento do Rousseau, é que, ok, você dá o poder, mas você também pode tirar, né? Aquele mesmo contrato social que se estabeleceu para dar, pode se estabelecer para tirar, né? É claro que ele está se inspirando um pouco, muito, né, na experiência inglesa, né, é óbvio aí nesse caso, mas não apenas nesse sentido de que se o rei é tirano, então a gente pode ser contra ele. Não é isso, né? É mais além do que isso. É a autoridade do povo, né, em consonância com a ideia do bem comum, do bem maior, que é o bem comum, essa congregação, essa série de pessoas que fazem esse contrato, delegam esse poder. Se esse poder não estiver agindo em nome do bem comum, se esse poder estiver ameaçando o pacto que foi feito no contrato social, esses compactuantes têm o direito de afastar esse grupo do poder, né? Então, o Rousseau ele vai um pouco além no seu texto do contrato social. Mas aqui é só uma ideia bem genérica que a gente está dando, só apresentando umas figurinhas para vocês. Como eu já disse, esses caras vão aparecer mais lá na discussão da Revolução Francesa, porque muito do que os revolucionários franceses vão discutir vão estar, vai estar, desculpe, assentado sobre essas reflexões desses homens e de outros, né? E, portanto, vocês com certeza vão entrar em contato com esses caras em outras disciplinas. Quem estudou com Carlos Mauro provavelmente também deve ter visto algumas dessas figuras, pelo menos o Locke, talvez, Rousseau, talvez, que eu acho que o Carlos Mauro gosta de frequentar esse pensamento liberal aí do Locke e esse pensamento do contrato social do Rousseau, tá? Mas hoje é só para vocês saberem que que existem essas figuras e que elas estão relacionadas ao iluminismo. Mas e o despotismo esclarecido que a gente colocou lá no título da nossa aula? O que, que é? Ele é um fenômeno do século XVIII, tá? Mas ele não pode ser identificado como ilustração, como iluminismo. Ele é uma outra coisa, né? Que viveu no século XVIII também e que flertou, especialmente com alguns filósofos ilustrados, né? Mas vamos aqui aos poucos, vamos devagarinho. A primeira coisa, a expressão despotismo esclarecido, o conceito, ele surgiu na escola alemã do século XIX. Aqueles mesmos historiadores que estavam olhando para o passado e botando nome em tudo. Era o passatempo deles, né? Ou a mesma escola alemã que criou o termo mercantilismo, que vocês estudaram lá em Moderna 1, a mesma escola alemã que estudou vários outros fenômenos e que os nomeou, né? Também aqui, nesse caso, são eles que dão o nome de despotismo esclarecido, tá? Portanto, ele não foi uma política desenvolvida no século XIX, tá? Ele não é contemporâneo ao século XIX. O conceito é criado no século XIX, mas o despotismo esclarecido existiu apenas somente no século XVIII, tá? E isso é uma outra coisa que a gente queria enfatizar em relação àquilo que a gente tinha falado sobre o iluminismo. Lembram que a gente falou mais de uma vez, baseados no René, que o iluminismo é um fenômeno transepocal, né? Aqui a gente vai dizer justamente o contrário, baseado em Falcon. A gente vai dizer, olha, o despotismo esclarecido é um fenômeno típico do século XVIII e nele está encapsulado, preso, ali, naquele ovinho. Dali ele não sai, né?
Isso é importante para a gente distinguir as duas coisas, né? Para a gente não confundir despotismo esclarecido e iluminismo, apesar de certa proximidade que porventura eles possam ter, né? O que o despotismo esclarecido queria propor, né? O que ele propunha? Ele propunha conciliar o absolutismo monárquico com o reformismo da Ilustração, ou seja, ele pegava os filósofos, alguns filósofos, né? Não, o Rousseau não participou dessa brincadeira, por exemplo, mas o Voltaire participou, por exemplo, né? Alguns filósofos do Iluminismo, eles vão aconselhar os reis, procurando adequar a prática do rei absoluto, né, a uma série de reformas que racionalizassem mais a dinâmica do Estado, né? A ideia central disso é que o rei devia ser um rei filósofo, ou seja, ele deveria ler esses textos sobre exercício de poder, do que era o governo, o que era o rei, o que era o pacto social e assim por diante. E a meta desse governo teria que ser o bem-estar do povo, né? E aí, é claro que é um discurso ideológico. Esse povo aí é um termo muito genérico. E você lendo isso, você pensa, nossa, como eles são bonzinhos e sensíveis. Absolutamente, né? Eles aqui estão fazendo algumas concessões, e às vezes de forma muito violenta, inclusive, mas não necessariamente eles estão sendo democráticos ou sendo, sei lá, procurando uma revolução social. Não, absolutamente. Né? Isso é uma proposição ideológica do despotismo esclarecido. Né? O governo, portanto, ele não podia ser o sujeito da ação, né? Ou o povo, né? Desculpe, não podia ser o sujeito da ação, mas sim o objeto da ação política. Né? É claro que a gente só vai entender melhor o despotismo esclarecido se a gente pegar alguns exemplos. Tá? E para isso eu vou mostrar alguns reis que se alinharam ao absolutismo do despotismo esclarecido, né? Mas a gente vai dar mais atenção ao caso que vocês devem conhecer mais, que é o caso português. Né? Se existe um bom exemplo de despotismo esclarecido, a gente vai encontrar em Portugal. Tá? É claro que tem outros, mas como é o tema que a gente mais conhece, e vocês também, porque já estudaram isso em outras épocas, em outros níveis de formação, fica mais fácil de entender, tá bem? Então aqui a gente tem alguns exemplos de soberanos, de reis que foram associados a essa experiência do despotismo esclarecido e que ficaram com esse termo conhecidos como déspotas esclarecidos. Né? É curioso porque esse termo déspotas, como a gente já viu na Revolução Inglesa, por exemplo, era uma palavra negativa. Né? É uma maneira negativa de qualificar um rei. Tanto que, quando Carlos I foi executado, ele foi executado porque ele era um déspota. Né? Ou seja, um sujeito que abusou do poder. Então, a gente tem que entender que esse termo déspota esclarecido, ele é fruto do século XIX. Né? O século XIX olha para a experiência histórica antes da Revolução Francesa com certo desdém, com certo desprezo. Né? E é por isso que classifica essas pessoas como déspotas. Mas, curiosamente e contraditoriamente, e isso é uma questão que está sempre associada ao despotismo esclarecido, né? Existe uma contradição aí. Né? Porque se ele é déspota, como é que ele é esclarecido? Né? Se ele é déspota, como é que ele é a favor das luzes? É difícil de entender se a gente não chegar perto e ver algumas dessas experiências.
né? Alguns desses reis déspotas esclarecidos estão aqui, né? A Catarina II, a Catarina Grande da Rússia. Tem até uma série, aliás, duas séries, uma série russa sobre a Catarina e uma outra série, eu acho que é inglesa, se não me engano, sobre a Catarina, que saíram mais ou menos ao mesmo tempo. Eu acho que no ano passado, 2020 ou 2021, rolou nesses Netflix da vida, nesses streaming, né? São séries que falam dessa rainha. Dá para virada. O José II da Áustria, também muito conhecido. O Frederico II da Prússia. A Prússia é uma região ao norte do que hoje nós chamamos de Alemanha, né? O Carlos III da Espanha, esse homem feio que dá dó, que esse nariz do Carlos III é de dar uma tristeza só de olhar. Desculpem, mas é incontornável. E o Dom José I de Portugal, né? A gente podia, num curso regular, dar mais atenção a esses outros monarcas, mas a gente vai prestar atenção só aqui no Dom José, porque é o exemplo melhor que a gente tem, porque a gente conhece mais, né? Primeira coisa, todos esses caras são conhecidos como déspotas esclarecidos, mas todos eles têm uma espécie de contraface, né? de grande ministro que executava muitas das suas deliberações. No caso do José, o grande nome associado a ele é o do Marquês de Pombal, né? O Marquês de Pombal, ele não era assim no início, né? Mas veio a se transformar no ministro plenipotenciário de Dom José, ou seja, um ministro com plenos poderes, né? O que nós chamamos de primeiro-ministro, mas não era assim que era chamado na época, né? O que vai acontecer? Portugal, o Dom José I, vai assumir a coroa em meados do século XVIII, né? Depois de um longo reinado do Dom João V, né? Que reinou praticamente toda a primeira metade do século XVIII. Dom José, então, vai ter uma experiência muito traumática logo no início do seu reinado. Em 1755, vocês sabem, teve um terremoto terrível em Portugal. Talvez um dos mais fortes que a humanidade já tenha experimentado. Não havia ainda como medir, né? A escala Richter ainda não tinha sido criada, mas pelas narrativas que a gente ouve, e os especialistas em geologia detectaram, deve ter sido um terremoto de pelo menos a escala 9 da escala Richter, que vocês sabem que vai até 9. Né? Então, foi um terremoto terrível. Né? E pior do que isso, não só a catástrofe não foi apenas o terremoto. O terremoto aconteceu no dia 1º de novembro, que é dia de Todos os Santos, véspera de dia dos finados, feriado santo. Né? E o terremoto aconteceu por volta do finalzinho da manhã, na hora do almoço, mais ou menos. Então as pessoas estavam cozinhando, fazendo as suas comidas nas cozinhas, com os fornos ligados, acesos, né? Ligados não, não era assim no século XVIII. Acesos com as suas fogueiras e assim por diante, né? Seus fogões a lenha e assim por diante. Então o terremoto ele não só destrói, porque treme tudo, né? E vários prédios, alguns enormes, vão desabar, né? O Convento do Carmo, por exemplo, até hoje ele nunca foi reconstruído. Então você quando visita Lisboa, você vai lá e você tem a ideia de como é que foi a destruição, né? Se aquele convento quebrou, você imagina o resto da cidade, né? E para piorar tudo isso, ou seja, você tem um terremoto, tem os prédios caindo, mas como tinha muita gente cozinhando, você tem uma série de incêndios que se alastram pela cidade associados à destruição dessas cozinhas, dessas casas, e
para piorar tudo isso, esse cenário dantesco, né, de casas caídas e incêndios, focos de incêndios espalhados em vários pontos, ainda teve um maremoto, ainda teve um tsunami. Provavelmente o epicentro do terremoto tenha sido no mar, né? E aí aconteceu aquilo que nós, infelizmente, hoje é engraçado. Quando eu dava essa aula, quando eu comecei a dar aula na minha vida, na década de 80, né? Quando eu falava nisso, os alunos nem acreditavam muito. Eles olhavam para mim como se fosse uma coisa assim, como se eu estivesse falando um filme de japonês, né? Coisa assim, sem sentido. Mas hoje em dia não, né? A gente já viu mais de uma vez nos últimos anos o que é um tsunami, né? E o poder destrutivo que um tsunami tem. Então imagina uma cidade que está acabada de ser abalada por um terremoto fortíssimo, cheia de focos de incêndio, o rio, o Tejo, seca praticamente, porque tem aquele recuo das águas, né? Que vem a onda gigante. E essa onda gigante, então, entra pela cidade, vai até a Praça do Rossio. Quem conhece Lisboa sabe que deve ser o quê? Pelo menos uns 1 quilômetro e pouquinho da margem do rio. Deve ser mais ou menos isso, tá? Eu não sou muito boa de calcular a distância, mas acho que deve ser isso, mais ou menos. Talvez um pouquinho mais, por aí. É... E essa onda, então, ela entra, arrasta tudo e todo mundo que ela encontra pelo caminho, primeiro para dentro e depois para fora, né? De volta para o mar, como vocês já viram em em várias cenas, né, dos últimos anos. Então, é uma mortandade, é uma destruição implacável, né? E Dom José não vai lidar muito bem com essa situação, ele vai ficar muito assustado, vai passar uma boa temporada, ele não ficou em nenhum palácio, porque ele tinha medo de que o palácio caísse na cabeça dele, ficou morando em acampamento lá para o lado de Belém, lá para o lado dos Jerônimos, e, e quem tomou a frente dessa situação toda foi, de fato, o Marquês de Pombal, que na época nem era Marquês de Pombal, vai ser depois, mas que ele vai cuidar dos mortos, vai cuidar dos feridos, vai reconstruir a cidade, né? É claro que com o aval do rei, né? Mas o executor, o braço de execução é o Pombal. E nesse projeto de reestruturação da capital de Lisboa, é que a gente vê esse exemplo de ilustração, né? O Pombal e o Dom José vão contratar uma série de engenheiros franceses, e italianos e de outras nacionalidades. Eles vão fazer um plano de reformulação da cidade de Lisboa, da baixa da cidade, né, que foi a parte que foi mais atingida pelo terremoto. Eles vão fazer uma reforma belíssima da cidade. As construções, até hoje, elas têm uma técnica que são as gaiolas, que são na base dos prédios, eles criaram uma sustentação em madeira em forma de umas gaiolas mesmo, né? E a água meio que circula ali. Então, quando houver um outro terremoto, a expectativa é que balance, mas não quebre, né? É uma ideia muito sagaz, né? Os japoneses, por exemplo, usam não nessa técnica, é claro, mas essa ideia de fazer as bases das construções menos rígidas possível para que justamente quando houver o abalo, a, a estrutura balançar, mas resistir, né? Não haver uma quebra. Então isso demanda uma capacidade de análise, as ruas são todas definidas geometricamente, em quadras, né? A cidade, portanto, passa por uma alteração que a gente chama de uma reforma racionalista mesmo, né? Urbana, né?
muito impressionante. Nesse aspecto, é absolutamente uma demonstração do que é isso, de esclarecido, do iluminado, do ilustrado dessa atuação, né? Mas a gente não pode achar que tudo era um mar de flores, né? Tem um historiador inglês muito legal que se chama Kenneth Maxwell. Ele tem um livro que é o Marquês de Pombal, o Paradoxo do Iluminismo, é o título do livro. E essa ideia de paradoxo é muito legal, porque é justamente isso. Se por um lado a gente pode dizer que o Pombal e o Dom José, primeiro, são baluartes desse pensamento do iluminismo, né? Agem dentro de uma série de prerrogativas ilustradas, né? Dos filósofos. Por outro lado, eles não deixam de ser absolutamente violentos na execução das suas, dos seus projetos, né? Então, por exemplo, o Pombal fez uma reforma no norte do país para controlar melhor a produção do vinho, né? E houve uma reação da população do Porto e o Pombal foi absolutamente cruel na repressão a esse movimento, né? Foi um massacre muito grande. Então, essa ideia, né, de que o bem-estar do povo estava garantido é um pouco falaciosa nesse sentido, né? Tem aquele viés ideológico que eu falei para vocês, né? Ou, como diz o Maxwell, é esse paradoxo, né? O paradoxo dado, inclusive, pelo nome que a gente está usando aqui, despotismo esclarecido. A expressão já é paradoxal, né? Porque ela pressupõe um déspota que seja ilustrado, né? Como é que ele é um déspota ilustrado? Isso é uma contradição, né? Portanto, um governo que a gente conhece bem e que tem bem esse exemplo, né, de contradições é esse governo do Dom José I e na figura do seu executor, que era o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, em nome da razão de Estado, que é uma outra coisa muito, muito querida pelos pensadores do iluminismo, né? A razão de Estado ela legitimaria uma série de ações desse monarca, né? Por exemplo, a expulsão dos jesuítas em 1759 de Portugal e de todos os domínios do Reino de Portugal, sendo que muitos foram presos. Um deles, inclusive, foi acusado por Pombal de ser um herege, né? Um problema com problemas de várias naturezas, que era o Malagrida, o padre Malagrida, Gabriel Malagrida, que é executado pela Inquisição em 1761, já velhinho, mas mesmo assim ele é executado, ele morre na fogueira, né? Ele é garroteado, mas depois o corpo dele é lançado na fogueira. Portanto, é curioso, né? Porque o cara se diz um ilustrado, mas ele vai lá e usa a Inquisição para perseguir um inimigo político e queimá-lo, né? Isso causou um tremor muito grande, inclusive. O Voltaire, por exemplo, ficou horrorizado com a notícia de que os portugueses tinham usado a Inquisição e tinham ainda queimado uma pessoa em praça pública em 1761. Ele achou isso uma coisa desqualificante, né? E nada ilustrada, nada esclarecida, né? E ele denuncia, ele faz uma crítica dura, né? Mas isso é só para a gente ver que essa experiência histórica ela é cheia desses paroxismos, né? E por isso é tão interessante, tanta gente se debruça com tanto interesse sobre esse tema, porque dá caldo para muitos debates e muitas discussões, né? Eu vou parar por aqui, porque eu imagino que vocês tenham várias outras perguntas. Eles também já tem 1 hora de aula. Ai, meu Deus, eu pensei que essa aula ia ser curta, mas não. Eu vou parar por aqui, então.
porque aí no dia 11 de maio a gente tira todas as dúvidas e faz uma discussão mais próxima com vocês, né? E tem um texto do Falcon que está também associado a essa aula, que vocês podem ler, que é sobre o iluminismo. É um livrinho muito útil, é bom vocês guardarem, porque ele serve muito para a gente dar aula no ensino médio e no ensino básico, tá bem? Mas aí a gente fala também um pouquinho sobre o livro do Falcon lá na aula do dia 11, ok? Então até lá no nosso último encontro.